Salve, salve, trilheiros! Estamos aqui para comentar o informativo de número 758 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Começando por direito previdenciário. Trata-se do RESP de número 1.947.404 do Rio Grande do Sul. Vamos ao destaque. O tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. Ou seja, antes de efetivamente nós adentrarmos no histórico e entendermos os pormenores desse julgado, a gente já consegue perceber que o tamanho da propriedade, em que pese nos parecer um requisito objetivo e que sem ele nós não teríamos direito à concessão da aposentadoria por idade rural, ele na verdade serve como um requisito que precisa ser observado, mas que por si só não impede a concessão. Ele pode ser relativizado. Vamos lá. Cinge-se a controvérsia em definir se o trabalhador rural que possuía área superior a 4 módulos rurais pode ser qualificado como segurado especial da Previdência Social, após a entrada em vigor da Lei 11.718 de 2008. Até essa referida lei, o que diferenciava um produtor rural segurado especial de um produtor rural não segurado especial pela legislação e pela normatização era a contratação de mão de obra. A principal mudança operada pela Lei 11.718 diz respeito à limitação do tamanho da propriedade do produtor que explora a atividade agropecuária. Essa lei teve por origem a medida provisória 410 de 2007, que apenas prorrogou o prazo do artigo 143 da Lei 8.213 de 91. Somou-se aí ao texto da medida provisória um projeto de lei de número 6.548 de 2002, procurando, pessoal, aproximar o conceito do segurado especial ao de agricultor familiar, para a finalidade de concessão de políticas públicas no termo da Lei 11.326 de 2006. Embora seja um critério restritivo, uma vez que até a Lei 11.718 de 2008 não se cogitava o tamanho da terra como elemento caracterizador ali do segurado especial, o referido normativo teve por propósito justamente introduzir uma regra objetiva que viesse a ser coerente com as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Então, de uma certa forma, a gente tem uma aproximação dessas duas figuras, desses dois institutos que até momentos anteriores não necessariamente se comunicavam dessa forma. Nos termos, portanto, da Lei 4.504 de 64, módulo fiscal, e aqui só para a gente fazer um breve histórico, nada mais é do que uma unidade de medida expressa em hectares que indica o tamanho mínimo de uma propriedade rural, capaz de garantir o sustento de uma família que exerce atividade rural em determinado município. O tamanho do módulo fiscal não é linear no país, tendo por limite mínimo 5 hectares e máximo 110 hectares, sendo definido justamente pelo INCRA. E o número, pessoal, dos módulos fiscais de um imóvel, ele precisa ser calculado apenas sobre a área aproveitável total, considerando esta como uma área possível de exploração agrícola, pecuária ou florestal, excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias, florestas ou mata de efetiva preservação permanente ou reflorestadas com essências nativas e área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. Eu trouxe esse breve recorte para que a gente tenha em mente que não necessariamente em todo o país módulo fiscal é a mesma medida. Claro, a mesma unidade de medida em hectares, sendo o mínimo 5 e no máximo 110. Mas não necessariamente o tamanho de um módulo mínimo em Ribeirão Preto é o mesmo que o tamanho de um módulo mínimo na cidade de São Paulo, que não necessariamente é o mesmo que o módulo mínimo em Batatais. Todas elas precisam ter, no mínimo, em cada um desses seus respectivos módulos rurais, 5 hectares. Mas nada obsta que Ribeirão Preto entenda que o limite mínimo em Ribeirão Preto seja de 10, e Batatais de 7, São Paulo de 8, e assim sucessivamente. E a gente já entendeu que a gente precisa excluir determinadas áreas, como as imprestáveis, as áreas de proteção permanente. Tudo bem? Em prol do segurado especial, a jurisprudência faculta que, mesmo que a propriedade explorada seja superior a 4 módulos fiscais, tal condição não pode ser, por si só,
suficiente para descaracterizar a qualidade de segurado especial do trabalhador rural, constituindo apenas mais um fator a ser analisado com o restante do conjunto probatório. Não há impedimento para o reconhecimento da condição de segurado especial, estritamente sendo analisada a questão de tamanho da propriedade. Após a edição da referida lei, a jurisprudência do STJ ali continuou uníssona no mesmo sentido de que o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só a qualificação de seu proprietário como segurado especial. Esse aqui foi um julgado muito interessante do ponto de vista de nos trazer um recorte a respeito dos módulos fiscais, os módulos rurais, aquilo que pode sim cair na sua prova, e para além disso, nos trazer uma flexibilização e agora de forma bastante coerente, patente com a jurisprudência, a fim de resolver essa questão de uma forma um pouco mais definitiva, entendendo que a análise sobre o tamanho da propriedade, o módulo rural, não pode servir como único critério a fim de impedir a concessão da aposentadoria para o trabalhador rural. Combinado? A gente se vê já já em mais análises aqui no Trilhante.